Podcasts BandNews FM. Fifeiros BandNews. E aí, meu amigo, minha amiga da podosfera, sejam bem-vindos a mais uma edição do Fifeiros BandNews, o podcast de quem joga FIFA. Depois de uma semana nada sabática, né? Semana passada nós não tivemos edição do Fifeiros BandNews, porque o locutor aqui estava no Uruguai, estava acompanhando a final da Copa Libertadores da América. Estou de volta, então o nosso Fifinha também está de volta. E essa edição é uma edição especial, porque eu vou entrevistar um colega de classe, que está aqui do meu lado. Quem está vendo a gente em vídeo no canal no YouTube da BandNews FM, está vendo aqui do meu lado o João Vitor Bellini. Você está vendo aqui Belinense, porque é o nome da página dele no Instagram, mas olhando um pouco do trabalho dele, ele que também é jornalista, ele conseguiu criar conteúdo em cima do jogo de uma maneira que eu acho muito interessante, que a gente vai discutir aqui. Afinal de contas, é possível estudar futebol, conhecer um pouquinho mais de tática, aplicar os conceitos da tática do futebol real, da estratégia, da técnica do futebol real no game? Não estou falando de WL, não estou falando de Rivals, não estou falando de modo temporadas, não estou falando de modo carreira, estou falando de futebol, de você abrir uma partida amistosa lá e tentar reproduzir coisas que você vê em campo no seu jogo. Ou o contrário, tentar aplicar, enxergar no jogo, no game, na gameplay do jogo, algo que você vê também na vida real. Porque o jogo é um simulador de futebol. Não sei se você está sabendo, mas é um simulador de futebol. E a gente, às vezes, se esquece desse detalhe, e eu acho que é uma maneira também diferente de enxergar o jogo e também de se divertir com ele, para a gente parar de passar um pouco mais de raiva com o FIFA ano após ano. Não é isso, Bellini? Bem-vindo aqui ao Fifeiros BandNews. Tudo jóia? É isso, Marcelo. Tudo certo. Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui dividindo, falando com a nossa audiência de Fifinha, que, como você mesmo já comentou, passa nervoso, passa bastante nervoso, mas no fim a gente não abandona, continua jogando, buscando diversão em algum momento, né? E a gente consegue. Eu até vou pegar esse gancho que você já colocou. Eu vejo, de fato, o simulador de futebol como uma forma de eu aplicar um futebol que eu vejo como ideal. Então, se em vários momentos o meu time não aplica o futebol que eu vejo como ideal, ou se eu mesmo jogando amadoramente na vida real não tenho, às vezes, capacidade técnica, né, para conseguir fazer aquele passe diferente, fazer aquele golaço, eu vejo o FIFA exatamente como o lugar para eu pegar as minhas ideias, tudo que eu estudo, que eu tento compreender de jogo e aplicar. Então, até usando o gancho do meu time, né, que é o Belinense, também é o tag que eu uso, a gente vai sempre contra o meta, porque se o meta é correr e ficar buscando sempre os jogadores mais ágeis, né, 5 de drible, 5 de perna, o que não quer dizer que eu também não uso eles, a gente desenvolve um modelo de jogo diferente, querendo o toque de bola, a posse. Então, assim, é a minha forma de ver o jogo sendo aplicado no FIFA. Então, eu entendo ele como essa plataforma de você tentar, então, trazer os seus conhecimentos, você tentar construir esse futebol que a gente tenta tanto, né, que ele fosse como ideal, mas às vezes a gente vê um jogo ruim, algumas coisas que a gente fica indignado e lá a gente pode tentar fazer o ideal. Isso é um dos grandes baratos do FIFA, na verdade, né? Você conseguir fazer esse tipo de coisa lá. E são poucos os caras que fazem isso, né? Tem pouca gente fazendo conteúdo dessa maneira de FIFA por aí. E o Bellini ele é colunista do Trivela, que é um portal que eu respeito demais, é um site muito legal ligado a futebol internacional. E também tem coisa de futebol nacional, do Felipe Lobo, querido Felipe, um abraço a ele aí, de tantos caras bons que estão e que passaram por lá. O podcast deles também é muito bom, o podcast da Trivela, recomendo para quem gosta de acompanhar. E ele é colunista, né? O João Vitor é colunista de games lá e fala muito de futebol virtual, inclusive ele relembrando coisas do passado, que é muito bacana, né? Além da página dele no Instagram, que a gente vai mostrar, assim como as colunas dele também. Por que ele é meu colega de classe? Porque a gente faz juntos um curso, né, sobre jornalismo aplicado a conhecimento de futebol, comunicação, tática e tudo mais, e faz parte do trabalho do jornalista, pelo menos para mim, entender um pouco melhor o que os caras fazem em campo para a gente não falar bobagem quando estiver transmitindo, né, e principalmente não emitir uma opinião
que não tenha embasamento técnico, porque aí você vai ouvir do outro lado, vai acreditar no que eu estou falando, e é uma cadeia, né? O torcedor ouve a imprensa, pressiona o dirigente, o presidente pressiona o treinador, e muitas vezes coisas mudam num clube de futebol para pior por causa das opiniões que a gente emite do lado de cá. Então a gente tem que ter um pouco mais de responsa, né, João Vitor? Não, com certeza. E assim, até pegando um pouco do conteúdo do curso, né? A gente passou por vários tipos de saberes, tanto estudando comunicação, estudando jornalismo, estudando meios, mas também estudando tática, e que é uma das coisas que eu me apaixono, e que, pegando o gancho aqui do Fifeiros, é até por onde eu decidi, falei, opa, peraí, que isso aqui eu acho que é um link entre o futebol real e o virtual, porque, no meu entendimento, o quão antes a transmissão e o quão antes a gente conseguir entregar conteúdo de uma forma gamificada, o que não quer dizer que a gente vai estar jogando games especificamente, mas mais interessante vai ficar a transmissão. Tanto que a gente vê algumas coberturas de La Liga, da Premier League, eles estão colocando muitos aspectos gráficos, tanto para você entender um esquema tático médio, né, que eles chamam, onde os jogadores estão posicionados de fato e não como eles deveriam, ou até a escalação da La Liga com os jogadores altos no gramado, aqueles grafismos, e que o pessoal de games já está acostumado. Ele consome isso todo dia, ele está super acostumado. Então, assim, vamos levar isso para o futebol real e também fazer com que essas duas linguagens estejam mais conectadas, porque o que eu sinto, e é onde eu busco trabalhar, onde eu tento levar tanto para a Trivela como para as discussões, para os meus canais, é que o futebol real e o futebol digital, eles precisam estar cada vez mais próximos, porque você tem um público que ele é muito fiel ao consumo, todo dia ele está jogando, todo dia ele está aprendendo, então, assim, o que a EA Sports coloca ali dentro, o cara já fica de olho, tipo, quem é esse Nakamura que saiu ontem? Exatamente. Opa, talvez algumas pessoas não saibam, mas outras sabem. E do outro lado, às vezes a gente vê alguns profissionais, alguns companheiros de profissão, alguns canais que deixam isso meio de lado, e às vezes, o que eu acho pior, colocam até em oposição, de tipo, não, esse pessoal, essa geração PlayStation, tá, pode ter alguns vícios sim, mas espera aí, vamos tentar trazer cada vez mais próximo, talvez um pouco desse ódio ao futebol moderno, ele distancie, né, esses dois públicos, e na verdade, assim, o quão antes a gente conseguir um produto mais unificado, que traga essas pessoas em conjunto, aí a gente vai fazer do nosso esporte favorito, ele também popular, porque a popularidade do futebol, ela cai, e eu tenho certeza que a gente não quer isso. Exatamente, perfeito, é isso aí. E o grande exemplo talvez seja a Fórmula 1. Se você pegar uma transmissão de Fórmula 1 hoje, né, que a gente tem na Band, é idêntico ao que você tem no jogo, que, curiosamente, não ninguém mais, ninguém menos do que a EA Sports comprou da Codemasters recentemente para também trabalhar o jogo, né? Então, o que a gente vê no real é a simulação da transmissão do game, não o contrário. Os grafismos, tudo aquilo que a gente vê dos cortes de câmera, do detalhe ali, da fala dos pilotos, tudo aquilo que você vê na tela é uma reprodução do que a molecada consegue jogar com o controle na mão. Então, isso aproxima a molecada do esporte, que já é um esporte por si, que é uma brincadeira de carrinho, né? Que é o que a gente sempre brincava quando era moleque, né? Eu tenho mais de 40, então eu sou do tempo que o carrinho era analógico e não era digital. Então, o futebol pode ir por esse caminho, é claro que pode, e deve ir por esse caminho, é lógico que não é tão simples, porque o futebol tem o aleatório, que não dá para você reproduzir num game. Acho que essa é a grande dificuldade da EA com o FIFA, porque ela tem que agradar públicos diferentes, e tem o aleatório do jogo, e esse aleatório só pode ser programado num jogo, né, num game. Então, fica aquela coisa, tem handicap, não tem, não sei o quê, tem essas coisas que todo mundo uma hora vai reclamar, eu já reclamei, não reclamo mais, porque vai passando o tempo, você vai entendendo o que significa o produto também para a EA. Mas vamos para o que interessa, eu vou aqui compartilhar a tela, para quem não está vendo, eu vou descrever primeiro a Trivela aqui, né? A página, a coluna do Bellini. João Bellini, tá aqui, ó, jornalista por formação, louco por esportes. E, cara, já de cara eu vi aqui uma coisa muito legal,
que foi o primeiro FIFA que eu joguei na minha vida, rapaz. O FIFA International Soccer. Cara, essa é uma série você até citou o Felipe Lobo, foi exatamente na minha conexão com ele que a gente inicia esse trabalho, né, de colunista com games, foi com ele que eu tive contato, e foi uma ideia dos games de futebol. E se a gente viesse resgatando desde lá do começo, claro que não dá para falar de todos, mas a gente criou um critério trouxe inovação, foi importante para a época, também sucesso de vendas, e vamos trazer todas as terças-feiras, a gente traz, estamos aí no 16º episódio, né? Agora chegamos aos anos 90, mas a gente está vindo desde 70 e alto, colocando alguns marcos aí, está sendo um produto bem legal, assim, até porque eu não joguei todos, mas hoje em dia em simuladores você consegue quase todos, então tirando alguns arcades lá do fim dos anos 70, você pega um simulador aí, eu passo uma semana me divertindo com eles e é um processo bem legal. É muito bacana, além de acompanhar, né? Como a gente está mostrando aqui, o que está acontecendo de novo no FIFA, né? Com as cartinhas, o Team of the Week, enfim, né? Fala de PES também, que é muito bacana, enfim. É uma coluna semanal, é isso? Ou isso. diária? No momento a gente tem três textos fixos semanais, né? Então, quarta-feira é o Team of the Week, onde a gente também aproveita para trazer, né? Porque como de final de semana a gente tem muita produção na Trivela, é uma ótima explicar por que eles estão no Team of the Week. E por que eles não estão, tipo, Anderson Talisca e Marquinhos? Por que não? Se a gente teve essas grandes atuações no domingo que a gente já destacou na Trivela. Então, as terças, a Gamepédia, e daí a sexta é a Semana Ultimate, né? Onde a gente vem explicando para a galera, vamos por aqui, não vamos por aqui, tem que fazer o Demier do Benzema, e por aí vai. É boa. E aqui a página dele no Instagram, e aí o que me chamou a atenção, né? E aí me deu a ideia de convidá-lo. Ele faz um vídeo aqui, eu estou mostrando para quem está vendo no YouTube, um vídeo de FIFA, de gameplay, falando sobre passes no chão, construção de jogo, utilizando o FIFA para explicar. Ele está jogando aqui e exemplificando o tipo de passe, fazendo coisas que, inclusive, a gente aprendeu no curso, né? Com o pessoal do Futebol e Tática, o professor Eduardo, que é fantástico. A aplicar na edição dos vídeos e tudo mais. Ficou muito bom isso, viu, Bellini? Obrigado, Marcelo. É que assim, eu até vou pegar um outro gancho, é que na pandemia a gente ficou sem futebol, né? E daí eu já tinha jogado, mas foi onde eu me apaixonei pelo Pro Clubes, porque dentre os diferentes formatos do FIFA, para mim ele é o futebol. Isso. De fato, ainda mais como a gente joga em 10, 11 pessoas, nem sempre, né? Mas eu tenho uma galera que joga junto, então a gente joga em vários. Cara, basicamente eu faço um trabalho de técnico, né? Conversando com eles, explicando conceitos, vamos por aqui, vamos por ali, e é uma experiência de futebol de verdade. Então, às vezes, a gente vê grandes jogadores de FIFA que estão acostumados a Ultimate, acostumados a 1 contra 1, né? O controle dos 11, mas que não conseguem jogar futebol no Pro Clubes do jogo de 1. Então, ele vem correndo, ele toca e continua correndo, ele não pensa em quem fica atrás, ele não pensa no trabalho sem bola, porque, na verdade, ele só joga com bola. E daí isso suscitava muito na minha cabeça. Eu falei, gente, mas eu não estou tendo que ajudar essas pessoas a jogar FIFA. Eu estou tendo que explicar para elas como joga futebol, Perfeito. Na verdade. Tipo, calma, o seu companheiro, ele vai trazer a bola até aqui, não precisa ir até ali. Ou agora você não precisa correr, cara. Agora é sua hora de fazer o tático, ficar quietinho aqui no canto. Então, foi aí que começou a estralar na minha cabeça. Eu falei, gente, na verdade, o futebol está sendo aplicado aqui de uma forma maravilhosa, tanto que na época, assim, no meio do ano passado, eu até me distanciei do Ultimate no fim de temporada, eu falei, não, deixa, tô com puta... Opa, tô não, com um baita... Palavrão, não tem problema, não. Tô com um baita time, mas deixa pra lá, que eu, na verdade, quero só jogar pro clubes, eu quero jogar futebol. E é daí que nasce essa ideia, onde eu quero cada vez mais trazer isso, porque é uma análise tática, uma análise de desempenho, mas que, claro que respeito muito o trabalho do Eduardo, sou fã, tá referenciado aí, até de outros caras como o Rafa Scout, que eu gosto muito. Isso, muito bom também. Mas que a minha ideia não é ensinar análise tática. Isso aí tem pessoas muito melhores do que eu. Perfeito. Só que ela aplicada ao FIFA, você não tem que ter só o conhecimento da análise tática e de desempenho, você tem que ter um conhecimento de gameplay para ver o que é aplicado e como executar.
tanto que aí no texto até fala um pouco, tem alguns passes que eles são bons, mas Sim. na gameplay, de fato, eles às vezes não se pagam, tipo o próprio XX, né? Esse toquezinho alto, Sim. ele precisa de um tempo de execução, que isso não está calculado na vida real, seria o mesmo tempo de execução, né? Claro, muito legal. E isso exige de você que tipo de dedicação, Benini? O que você faz? Você assiste jogo, você joga e grava? Como é que você constrói isso? Cara, assim, mas antes da produção do conteúdo, eu também sou um aficionado por futebol, então, assim, o final de semana, a quarta-feira, eles são de lei para a gente ficar vendo futebol, e isso já é boa parte da construção, né? Porque os lances, as grandes atuações, são elas que acabam suscitando alguns pensamentos, né? Você fala, nossa, não tem como não falar disso se isso está acontecendo. Mas para a construção disso, basicamente, e daí assim, eu jogo no PlayStation, né? Então eu não estou acostumado a jogar no Xbox, não sei como funciona a ferramenta no Xbox, mas eu estou jogando. E dependendo, alguma situação, ela já vai passando na minha cabeça, ou eu já tenho a pauta pré-construída, né? Algumas, tipo, a próxima eu já sei como vai ser, então eu vou jogar e eu já vou meio pensando, ou então eu vou construir isso durante o jogo. Tanto que para essas partidas que eu fiz esse conteúdo, eu já tenho como característica muito toque de bola, mas eu fiquei pensando que eu tinha que fazer esses passes, tentar fazer os 4 na mesma jogada para fins didáticos. Então, quando termina a partida, se você usa o botão de share, ele grava os últimos 15 minutos. Isso. Então, eu jogo direto para o YouTube, tá guardado, e daí depois eu trago de lá, faço uma edição e a gente empacota. Mas às vezes é de uma forma bem orgânica, tipo, eu tô jogando, falo, essa jogada é boa, e eu já guardo num arquivo, opa, em algum momento vai ser bom. Ou então eu entro e faço mesmo. Afinal, como a gente disse, a ferramenta está aí para você colocar o seu futebol ideal, né? Então, é só ir lá e fazer. Que bacana, né? A gente está acompanhando as imagens aqui da gameplay. Para quem está ouvindo a gente apenas pelos agregadores, né? Só dá uma chegada no YouTube da Band News FM, no nosso canal. Aproveita para se inscrever lá e você vai conseguir assistir também, ou vai direto no perfil dele no Instagram. É Belenense com 2 L's, né? Parece o time de futebol lá de Portugal, os belenenses, para você poder assistir lá. E o Pro Clubs, ele tem uma velocidade diferente. O Pro Clubs ele é lento porque ele é controlado manualmente. Então é um ritmo de jogo mais próximo, de fato, do real. Eu ainda não tive o privilégio de jogar Pro Clubs. Eu nunca joguei Pro Clubs, porque a maioria da galera joga no horário que eu não consigo estar. Né? É só por o isso, horário na do verdade. jogo. É o horário do jogo que não me permite, porque normalmente eu estou trabalhando ou estou dormindo. Então não tem muito jeito. Mas é aquela coisa, Marcelo, o jogo ele é mais lento, mas assim, no ano passado eu cheguei a jogar amador, tá? Nunca cheguei a me dedicar de fato, assim, mas joguei alguns campeonatos com times mesmo, com o Celedibre, disputei a Global, e aí é outra pegada, viu? Na verdade, ele chega a ser um jogo tão intenso quanto o Ultimate, porque você consegue fazer um jogo bem intenso no Ultimate, é claro, mas imagine 11 pessoas em ritmo de Ultimate. Então, tem espaços que eles não existem, né? Porque como você não consegue controlar todos, é até fazendo assim um exercício rápido. Às vezes você joga contra 2 no Ultimate, você tá sozinho. Se os 2 jogam bem, fica bem chato de conseguir espaço. Às vezes eles não estão entrosados, sobra bastante espaço. Mas como o time está conversando em pare, todo mundo organizado, e é um time que treina, é um outro ritmo, assim, tanto que quando eu jogava no Celedibre, eram 4 treinos por semana, sem contar os dias livres que a gente acabava jogando também, e aí é um jogo bem pegado, tanto que, assim, é 1-0, é 2-0, fica bem próximo do futebol mesmo. Quando eu narrava a VPS League, né, 2017 mais ou menos, a gente via mesmo que o negócio era muito pegado, porque o Ultimate Team, ele é um jogo é uma correria desenfreada, é uma loucura, né? Então, para quem... Eu gosto de jogar assim, correndo, mas é porque eu jogo... Eu quero fazer gol, é isso, né? Essa é a minha diversão, fazer gol. Então é diferente. Você consegue aplicar um modelo de jogo do futebol real no Ultimate Team, como você disse, que tem um monte de macete. Nesse 21, até que não tem... No 20, nessa última edição, não tem tanto assim, porque algumas coisas do 21
foram, né, nerfadas para o 22 e tal, então tá diferente o jogo, mas é possível aplicar conceitos do futebol real lá na hora que você seta o time, que faz aquelas armações táticas lá e tudo mais, táticas personalizadas. Você acha possível mesmo lá o cara conseguir fazer isso? Sem dúvida, eu acho que daí são duas etapas. A primeira é no setup mesmo, nas táticas personalizadas, onde você vai de fato já ditar alguns movimentos e também sempre atrelado a entender como o seu jogador se comporta em campo. Às vezes o pessoal não olha muito se ele é alta-alta, se ele é média-média. Então, assim, às vezes só se ignora isso e às vezes na escolha para o seu esquema tático isso é importante. Mas algumas coisas básicas do tipo, volante vai marcar só o centro, lateral não vai subir, isso já muito faz parte, e sem contar que você pode ter ali 4, né, táticas personalizadas durante o jogo. Isso. E tá aí exatamente para você, dentro do possível, fazer 4 táticas diferentes. Eu mesmo jogo com 4 táticas diferentes, porque de acordo com o modelo em campo do outro time ou a situação, eu vou mudando. Eu entro num 4-2-3-1, beleza. Mas depois, a gente tá tomando pressão. Põe um 5-2-1-2, dá uma fechada, entende o jogo, depois você se manda de novo, ou dá uma mudada ali num 4-4-2, quando você precisa abrir o campo, o cara fechou o meio, abre. Então tem essa primeira parte de você fazer esse setup, e você é um técnico que os jogadores não só te escutam como você controla, então é super possível. E tem um outro momento que é você, enquanto comandante, na sua mão, na gameplay, aplicar o seu modelo de jogo. Então, assim, igual você falou, eu gosto de ataque rápido, eu gosto de correr e buscar o gol. Isso. Esse é o seu modelo, beleza. O meu é outro. Eu gosto de dominar pela posse, porque eu tenho preguiça de defender, então eu defendo Perfeito. Com a posse, eu fico com ela, tal, e daí você pode definir alguns comportamentos que você espera, que não quer dizer que você toda vez vai fazer, mas que você vai tentar. Por exemplo, pensando no tactiquez, né? Os 3 terços. Eu quero sair do primeiro para o segundo terço sempre pelo meio. Porque no momento eu jogo com Pogba e De Jong, eu não quero sair pela lateral, que são jogadores que têm passe pior. Então, a minha mudança de terço é pelo meio. Isso sou eu que faço e é um padrão do meu time. Mas a minha entrada no último terço, eu quero receber nas pontas, com jogadores dribladores, que eu vou buscar uma quebra, porque o meio sempre está fechado, porque eles colocam um Kanté, eles colocam o Kanté e mais um ali na frente, eu não quero entrar por lá. Então, isso é o seu modelo de jogo sendo aplicado por você. E daí não é 4-2-3-1. É você esperar o seu comportamento. É tipo, a transição de ataque para o Palmeiras do Everton para o Rony não é tática, é um comportamento exatamente. Esperado do time. Exato. Isso você faz como controlador. Então tem esses 2 estágios aí de você aplicar o seu futebol no FIFA, e que é super, né, relacionado à análise tática, a um futebol sendo bem jogado, digamos assim, mas que não depende só das ferramentas do videogame, depende do seu conhecimento e a sua aplicação. Fantástico, né? Eu até estava tentando resgatar aqui, achei o outro perfil, o Táticas de Futebol FIFA 22, que é um canal no YouTube que ele pega times e times históricos até, com pedidos dos inscritos, o último até, eu não sei se é o último, mas um dos que eu vi aqui, o Parma, da época que o Crespo jogava lá, Crespo é ex-técnico do São Paulo, mas estamos falando do final dos anos 90, né? Então, eles reproduzem lá esse modelo de jogo a partir das táticas do FIFA, e é muito legal. Lógico, eles aplicam isso na gameplay para mostrar, não é nada competitivo e tal, é para mostrar que é possível. E o que o Bellini está mostrando é algo que você pode aplicar no seu modelo, se você gosta de jogar modo carreira, se você gosta de jogar modo temporada, se você gosta de jogar o Pro Club, você pode criar o seu time e implantar o seu modelo com os caras que jogam com você. E isso também pode fazer um movimento contrário, né? Que eu acho que esse é o grande legado que pode ficar para o futebol real. As pessoas têm um pouco de preguiça da tática, da estratégia do jogo, do conhecimento do jogo. Aqui no Brasil, especificamente, eu acho que essa preguiça ela é maior, porque a gente está acostumado, é uma cultura histórica do futebol brasileiro,
a cultura da habilidade, do individualismo, né? Do brilho individual, do cara que pega a bola e resolve o jogo. Isso é cada vez mais difícil no futebol moderno, porque as coisas evoluem e o coletivo sempre vai sobrepujar o individual, né, no futebol moderno. Então, passa por a gente entender que, às vezes, como é que eu vou explicar, né? Como jogador de FIFA casual, você quer pegar o jogo, abrir e jogar. Você não está muito afim, às vezes, de ir lá, vamos olhar a cartinha do De Jong. Como é que eu sei que o passe do De Jong ele é melhor que o passe do meu lateral? Eu tenho que olhar lá a estatística, né? O perfil dele lá, que diz que o passe dele é X de número, e o do lateral é Y. Um é 90, o outro é 70. Isso dá trabalho, isso leva tempo. Se você tem 1h30, 2 horas para jogar FIFA, você vai perder ali uns 15, 20 minutos olhando tudo isso, fazendo esse setup, você vai fazer uma vez, em tese, né? Você vai lá guardar isso no seu time. Mas, quando o cara vai ver o jogo na televisão, o jogo do Corinthians, do Palmeiras e tal, ele também não quer, né, ouvir isso. Olha, que o cara tem, por jogo, uma média de X passes certos, o aproveitamento dele é tal, ele cria grandes chances por jogo e tal, mas isso ajudaria, se ele olhasse, a entender melhor como o time dele joga. E o palmeirense, eu vou criar esse parênteses aqui, Belini vai concordar comigo, lá em Montevidéu, a gente conversando com os palmeirenses, que eram poucos, né, antes do jogo contra o Flamengo, e eles falavam, não, cara, assim, olha, poxa, o Flamengo tem um timaço e tal, o Flamengo tem um timaço, pô, eu tô com medo e tal. E aí o que eu dizia para eles? Cara, se vocês forem olhar o que o Palmeiras apresenta de estratégia, o Palmeiras talvez seja um time que melhor aproveita a característica dos caras para o modelo de jogo do que o Flamengo hoje do Renato Gaúcho. E eles não conseguiam ver isso, porque para eles vale o brilho do Gabigol, a correria e os dribles do Bruno Henrique, né, o talento do Arrascaeta, que é fenomenal de fato, tal. Mas coletivamente o Palmeiras era melhor mesmo, né? Então o favorito, na verdade, sempre foi o Palmeiras. É que as pessoas não querem olhar essa parte que dá mais trabalho e daria base para você dar um palpite um pouco mais certeiro, né? Sim, com certeza. Tanto que, assim, quando os times se classificam, o momento era mais do Flamengo. Mas em conversa com companheiros, eu já colocava isso, não querendo ser construtor de obra pronta, mas eu falava, mas se tem um time que faz exatamente o que o Flamengo não gosta, é o Palmeiras. Então, assim, e pegando esse gancho do entendimento do jogo, é até uma pena que a gente não tenha nesse momento os times brasileiros no FIFA e sendo atualizados, porque mesmo quando a gente tinha, eles não eram atualizados com a mesma frequência das ligas que têm parcerias maiores, porque em algum momento, e eu não vou lembrar qual FIFA era, a gente tinha até os jogos da semana para a gente ir jogando. Você entrava no amistoso, live match, alguma coisa, então eles estavam perfeitamente atualizados, quem estava machucado estava afastado. Isso ajudava muito a entender o jogo, porque eu sempre fui um heavy user, assim, então eu estou sempre fazendo essa conexão, mas às vezes conhecidos que não são tão heavy users davam de cara com esse conteúdo e falavam, uai, mas por que tal jogador não vai jogar? Eu vi no FIFA aqui, ele não vai jogar, não está escalado. Tá machucado? Eu falei, tá machucado. E daí, por exemplo, quando você... Assim, hoje em dia, né, eu vejo mais pelo meu consumo e da minha comunidade que a gente não joga amistoso, a gente joga outras coisas. Mas se você entra lá no amistoso live match, no dia seguinte ao jogo do Manchester United, o time tá certinho. Se mudou a tática, mudou a tática. Se mudou a escalação, mudou a escalação. Se o cara tá suspenso, ele nem tá no banco. Então você consegue ter a experiência real e ver como o time tá se comportando. E é aí que a gente pode tanto aprender muito sobre o jogo real, né, trazer essa proximidade, fazer com que você chegue pronto. Olha que forma de aprender sobre o meu time. Jogando videogame. Eu vou domingo no estádio, na sexta o conteúdo está ali mais ou menos atualizado, porque não tem como cravar o que o técnico vai fazer, mas eu já vou tendo a experiência, né? Imagina se o grandes confrontos fora, atualizado. Então, desde a quinta, ele está prontinho lá para você jogar. Você fala, nossa, que legal, deixa eu entender esse Milan e Inter, como vai acontecer. É isso que eu sonho um pouquinho, assim, isso que eu queria que o conteúdo chegasse mais até. E aí, na verdade, não é uma falha da EA Sports, a gente sempre diz, já disse isso aqui, é uma falha da CBF, né? Uma falha do futebol brasileiro, dos clubes brasileiros,
que não conseguem se organizar para vender a imagem deles e dos seus jogadores de uma maneira única para a EA Sports. A EA cansou de tomar processo aqui, de empresário de jogador, de, né, enfim, N coisas, e falou, olha, para mim esse mercado, ele interessa, claro, mas ele não tem o mesmo peso do mercado europeu, então é o seguinte, eu não vou ficar aqui tomando prejuízo, vocês fiquem aí, vocês ficam só com as licenças e tal. E isso é ruim para o futebol brasileiro, né? Você não forma gerações novas de torcedores, porque os moleques vão jogar com o City, vão jogar com o Bayern de Munique, vão jogar com o Barcelona, com o Real Madrid, vão jogar com o Liverpool, vão jogar com os times que elas já assistem, boa parte delas, é lógico que é um recorte menor do Brasil, a maior parte do Brasil não tem acesso à TV a cabo, não tem acesso ao streaming, né? Então ainda a gente tem uma maioria de gente que torce para os times daqui. Mas, cara, isso pode mudar, né? Então os times estão perdendo essa excelente oportunidade, né? Então é muito legal ver esse tipo de conteúdo, porque é uma coisa incipiente no momento que ainda o futebol brasileiro está dormindo para isso, e eu espero que as próximas gestões da CBF acordem para essa realidade, né, Bellini? Porque é exposição de marca e é, sim, uma ajuda para que a gente também tenha um torcedor melhor, né? A gente fala tanto de evolução da imprensa, de evolução dos jogadores, de evolução dos técnicos, que a gente tem poucos grandes técnicos no Brasil, né? Os grandes estão vindo de fora. Mas o torcedor também precisa evoluir, né? É lógico que futebol é paixão e ninguém quer que o cara se torne um pensador de futebol na arquibancada. Não. Mas quanto mais ele conhecer sobre, melhor será a visão que ele tem sobre aquilo que ele ama, né? Eu acho que é uma coisa meio óbvia, é que, sei lá, que é difícil a gente falar sobre isso, a galera não gosta, né, Beli? A gente tem esse problema da não informação em tantas instâncias, imagina que não ia ter no futebol, que é tão viciado, né? Exato. Imagina Exatamente. que não. Exatamente. Tanto que alguns conceitos, né, que assim, eu não quero ficar vendendo o Tactics também, eu acho que tanto o nosso estudo de tática como várias instâncias e instâncias, porque é um problema da academia também. Eu sentia isso muito disso na faculdade. Às vezes fica tão distante, fazendo faculdade pública, a gente até tinha muito essa preocupação, tipo, mas e o retorno para a sociedade? Ele vai ficar aqui dentro? Então, é um trabalho que a gente tem que fazer, nós enquanto profissionais, o público também buscando, e as instituições, de construir um saber e fazer com que ele seja acessível a todos, não regulando por baixo, porque não é isso, que você não vai menosprezar as pessoas que estão recebendo, o público não é bobo, o público, assim, ele também tem um saber ali que tem que ser ignorado, não é só de cima para baixo, mas a gente construir esse saber coletivo e fazer disso o melhor para todos, né? Então, a gente não vai brigar com a Zona 14, mas a gente também não vai ficar querendo impor, a gente vai trazer ali de um jeito que funcione, porque é importante ter termos, é importante que o estudo seja padronizado, então, em algum sentido, a Zona 14 se paga, tá? E várias pessoas só, não, imagina, olha essas porque ela é uma coisas que o Tite verdade, né? Ela é uma verdade. e só, olha o que o Tite está falando. Gente, mas vamos lá buscar? Mas também não necessariamente eu vou pôr num primeiro momento na cobertura. Eu vou falar de outras coisas que estão mais próximas do público. Por exemplo, a transição ofensiva, a transição defensiva já está entrando. O termo é um termo oficial, que a pessoa entende mais rápido, ele está entrando. Então, a gente precisa fazer esse link, construir esse saber, e daqui a pouco a gente vai indo para os próximos passos também e fazer de um futebol melhor para todos. Exato. E esse é o trabalho do jornalista, né? Principalmente o meu como narrador esportivo, até por isso eu resolvi estudar mais isso, é levar isso para a narração, né? Porque as pessoas elas precisam fazer esse paralelo e a narração é muito do coração do brasileiro. Eles gostam muito do trabalho que a gente faz. Então, cabe a gente tentar levar isso de uma maneira prática. Vou dar um exemplo aqui para você que está ouvindo Fifeiros aqui. O gol primeiro do Palmeiras lá na final da Libertadores, ele nasce de um lançamento maravilhoso do Gustavo Gomes. Isso é talento. Isso é talento. É o mesmo talento de um drible do Michael. Mesmo talento. Vai fazer você um lançamento de 30, 40 metros, né, para um lateral que está correndo nas costas do lateral esquerdo, que você nem está vendo direito ali, e você mete a bola ali. Isso é treino, isso é qualidade individual também, em prol de uma jogada que é manjadíssima do Palmeiras, mas que ninguém consegue matar, entendeu? As pessoas não conseguem matar. E apareceu o Mike lá, o Rafael Veiga, que cada vez mais é aconselhado a pisar dentro da área, porque ele tinha essa dificuldade, foi lá
e ajudou muito o Palmeiras a ser tricampeão da América. Então, isso, olhado de uma maneira, se eu for falar que não, porque o lançamento foi de 30 metros lá na ponta, e o cara chegou um pouquinho à frente da zona 14, é lógico que parece chato, mas cabe a gente tornar isso uma comunicação leve e emocionante para o cara que está olhando, para falar, não, meu time faz isso mesmo, meu time é o time da bola direta, e daí? Sou campeão, dane-se, né? É isso. É isso, não tem um jeito só de jogar futebol. Daí você vai lá, pega o seu fifinha, joga do jeito que você achar melhor, tá tudo bem. Enquanto isso, na nossa análise, olhando os outros times tal, não tem como ficar impondo uma forma de jogar futebol. Aí cabe a gente, cabe ao torcedor, cabe ao profissional saber olhar os padrões, saber ver comportamentos, compreender o que está acontecendo. E daí, se você quer ficar fazendo só do seu jeito, faz no fifinha. É isso, exatamente isso. Que legal, Bellini. E você, né, nesse sentido, o que você pensa em construir para frente, né? Você está aí, o seu trabalho lá de colunista está consolidado, tal, e você está fazendo esse trabalho de vídeo aí, usando a gameplay para postar e começar a criar conteúdo em cima disso de uma maneira mais presente e tal, né? Enfim, para onde você quer ir com isso? Olha, então, vamos lá. A parte da Trivela, até convido o pessoal a conhecer, tá? Então, se você pegar lá na aba de games, você vai sempre encontrar meu conteúdo. Vem aí nas mídias sociais também, por Belinense, você já acha bem rápido, que é o gamer tag que eu uso, tanto no PS4, quiser chamar para um prozinho também, a gente faz uma volância organizada lá. Mas em termos de produção de conteúdo, assim, eu acho que essa é uma linha bem legal. Então, eu pretendo continuar fazendo isso, e a minha ideia, e daí, assim, vale para parcerias, vale para o meu trabalho próprio, vale para os veículos, como eu já estou fazendo com a Trivela, é aproximar o futebol digital do futebol real. Eu acho que esses dois mundos, eles têm que estar cada vez mais próximos. Então, nesse momento, estou fazendo alguns conteúdos de análise tática, em outros, dá para fazer um pouco de análise de desempenho também, mostrar uns comportamentos, mas também existem signos, existem coisas no meio dos dois que eles aparecem. Então, por exemplo, quando o Josh Cavallo entra no FIFA, isso não é só uma carta. Isso é um fenômeno acontecendo no futebol real, que está sendo colocado no futebol digital, e que esse signo, essa representação, ele tem que estar dos dois lados e sendo entendido como um ecossistema. Então, eu quero cada vez mais fazer essa união entre esses dois, e que a gente possa entender futebol real no digital, que a gente possa também no digital aplicar mais do futebol real, e que a gente consuma futebol. Essa é a minha ideia. Eu quero que a gente consuma futebol, chegar no público novo, fazer o público novo assistir jogo, fazer o público mais velho também jogar, também saber se aproximar, porque é aí nesse meio que a gente vai chegar em algo bem legal. Então, assim, dentro da correria, né, dentro do que eu já faço na Trivela, dentro dos outros trabalhos que eu tenho também, vou estar entregando este conteúdo, então, para o pessoal que é do FIFA e gosta de uma pitada a mais de futebol, o pessoal do futebol que quer dar uma aproximada também, achar esse meio aí para a gente discutir os dois ao mesmo tempo e se divertir. Futebol também é diversão. Aliás, ele é muito diversão e paixão. Para a gente encerrar, Bellini, para o cara que gostou da conversa, falou, pô, legal, eu vou tentar fazer algo assim, não vou criar conteúdo e tal, mas eu quero começar a entender esse trem, né? Uhum. E tentar aplicar aqui. Por onde ele começa? Se você tivesse que elencar aqui 5 passos para o cara conseguir entender o futebol real e o virtual e fazer esse cruzamento de conhecimento, por onde ele começa? Nossa, vamos lá. É uma pergunta capciosa. Vamos lá, é um desafio. A primeira, e é a que eu mais dou para o pessoal que está jogando, toda vez a gente está jogando, jogue futebol. Quando você estiver jogando FIFA, jogue futebol. Tente, porque tem muitos vícios que a gente traz lá do Winning Eleven 4, do International Superstar Soccer, que domina, vai para frente, domina, vai para frente, domina, vai para frente. Cara, várias vezes isso vai dar certo, mas em várias não. Então, assim, olha o jogo, vamos
olhar, porque no jogo real é tão difícil, às vezes você tenta jogar de cabeça erguida, às vezes você não consegue, ali você tá vendo o campo inteiro. Tem você uma jura pinha que embaixo. você quer virar e sair correndo, virar e sair correndo. Então, a primeira dica que eu dou é jogue futebol. Então, aquilo que você gosta de fazer, aquilo que você gosta de ver, é isso que você vai fazer. Segunda dica, e ela é essencial, não tenha pressa. Tudo é um processo. Então, assim, você quer colocar alguma coisa na sua gameplay, você quer melhorar alguma coisa, pensa nisso e fala, agora eu vou melhorar isso. Vai dar errado, vai dar errado, vai dar errado, vai começar a dar certo, daqui a pouco vai entrar na sua gameplay, tá? Uma coisa que talvez ele pudesse ser o 2 até, mas defina um modelo de jogo. Defina um modelo de jogo. Escolha como você vai jogar. Então, eu quero jogar assim, eu vou ter posse, eu quero... Por onde você quer fazer gol? Não, eu quero vir pela ponta, cortar e bater. Não quer dizer que você vai fazer só esse gol, mas grandes times têm um bom comportamento. Então, defina um comportamento, busque esse comportamento, que daí naturalmente você vai achando novas soluções. Às vezes você vai jogar, sei lá, com o Manchester United e você vai ver que o Cavani faz zero sentido para o seu modelo, porque ele é mais lento, apesar de ser um grande jogador. E às vezes você vai perceber em outros modelos que o Cavani vai fazer todo sentido e você quer o Cristiano vindo de trás. Então, defina como você quer jogar. Tá? E daí para o pessoal que não é da gameplay, tá? Fazer o outro lado, você que está fora e quer vir, tá? Assista a gameplay. Tem muita pessoa jogando, eu sou um jogador casual, mas tem muita gente muito boa e não existe um pro player bom. Existem vários e eles jogam de formas diferentes. Então, se você gosta de um toque rápido, assiste o Tex. Se você quer um jogo mais rápido, assiste, sei lá, o Vini Leiva, apesar que ele toca também, mas tipo, vai assistindo alguns, você vai achar algum que você falou, opa, esse parece muito comigo. E daí você vai ver o que eles usam, as coisas que funcionam, e daí você vai ver, opa, é por isso que eu não estava conseguindo então, porque eu não uso isso na gameplay. Aí você vai ali na arena, tenta num Squad Battles, num amistoso, fazer isso, tá? Então, assim, assista pessoas que jogam. Isso vale para todo jogo que você for jogar. Se você for jogar Pokémon no seu celular, vai lá, tem um cara que sabe jogar, você assiste ele jogando e você vai aprender. Com ele. E na última, e eu acho que assim, vale, né, para quem está chegando, escolha o seu modo de jogo. Você não é obrigado a jogar Ultimate, tá? Demanda muito esforço. Tem anos que eu jogo... tem anos que eu jogo com mais afinco, tem anos que eu jogo com menos afinco, mas tem gente que só joga isso, né? Beleza. Tem gente que só joga pro clubes e também é legal, tem que achar uma galera, cada um tem seu pró e seu contra, né? Isso. Mas tem gente que se diverte muito no temporadas. Isso. Entra lá, configura uma vez, joga a França, joga o PSG, entra lá rapidinho, jogou 3, fala, olha, para mim tá ótimo. Tem gente que pira no carreira. Esse ano tem vários modos para você. Você cria o time, você escolhe onde ele vai entrar divisão, quais são os modelos. Olha que narrativa de futebol para você. Exatamente. Você vai escolher se você tem que ser campeão continental, se não, se é com a base que você trabalha. Então, assim, a plataforma está aí para ser utilizada. Então, escolha o seu caminho. Você não precisa ficar se forçando. Tem muita gente que escolhe o caminho do outro e não se diverte. Se você não se divertir, cara, você não vai gostar de futebol, você não vai aplicar o seu futebol, no fim das contas você vai sair nervoso. Isso acontece várias vezes. Sei você como sentou para se divertir e você vai sair bravo, brigando com a família. Então, escolhe o seu caminho, cara. Às vezes você é um cara de amistoso e tá tudo bem também. Às vezes você é um cara que gosta de jogar só de 2. Então, combina com a sua galera. Opa, vamos jogar? Eu gosto de 2 presencial, sabe? Tomando a minha coisinha, fazendo uma comida. É isso. Escolhe o seu caminho e, cara, usa a ferramenta para se divertir enquanto futebol, para o futebol entrar no seu dia a dia. Acho que essas são as minhas 5 dicas, assim. Tá ótimo, maravilhoso. João Vitor Bellini, que bacana o nosso papo aqui no Fifeiros Band News. Acho que a gente clareou muita coisa para a galera casual e para muita gente que tem reclamado muito, eu tenho visto. Quando eu voltei a jogar o modo online, né, o Ultimate, eu não consegui. Então eu falei, bom, eu estou voltando a me irritar, eu vou dar uma parada, né? E aí a correria e tal.
E fiquei aqui pensando, né, como se divertir, como não perder de vista esse que é o jogo que a gente tem, né, porque o PES está cada vez menor, a gente tem o FIFA para reproduzir o futebol que a gente não joga mais. Eu nem lembro mais a última vez que eu joguei futebol de verdade. Então, é o jeito da gente ter contato com o esporte. Eu acho que essas 5 dicas aqui dão um caminho para você aí, ou que está muito bravo com a gameplay atual do jogo, ou que não vê chance de se divertir, está aqui. Aqui você não vai pensar em ganhar ou perder, mas aplicar uma forma de jogar futebol e vê-la funcionar ali, rolar ali, independente do resultado do jogo e tal. Esse é um grande barato e vai fazer também você olhar o seu time de uma maneira bem diferente, bem bacana. Obrigado, viu, João, pelo papo, pela conversa. Passa de novo aí suas arrobas todas, como é que a galera te encontra para a gente finalizar. É isso. Vocês podem procurar em todos os canais aí belinense. Basicamente, assim, o caminho que eu vou sugerir. Quer conteúdo? Chega no Insta. Quer acompanhar a opinião? Vem no Twitter. Porque daí no Twitter eu estou bem mais próximo e falando de outras coisas que não são conteúdo. E claro, para ler, para acompanhar mesmo o trabalho mais grosso, cola lá na Trivela, pega na aba de games ou pesquisando pelo nome também encontra. E Marcelo, agradeço demais o espaço, foi um papo bem legal, bem divertido até, e acho que é isso, a gente levar isso para o pessoal aí, um abraço para o pessoal do Fifeiros aí da Band News, e é isso. Vamos nessa, obrigado a você por acompanhar com a gente mais essa edição do Fifeiros Band News, em áudio ou em vídeo, onde você quiser. Semana que vem tem mais Fifeiros Band News, vamos acompanhando o que está acontecendo aí na comunidade, porque eu fiquei um pouquinho fora, agora eu vou ter que mergulhar, mas um papo diferente, muito legal com o João Vitor aqui, para a gente encontrar outros caminhos dentro desse universo chamado FIFA. Obrigado pela companhia, sexta-feira que vem tem mais, sempre no Spotify, no Deezer, no seu agregador favorito de podcasts, no portal da Band News FM ou no nosso canal no YouTube em vídeo, só para você. Valeu, até a próxima! Fifeiros Band News.